Vamos lá, pessoal, função do segundo grau. Função do segundo grau é aquela do tipo ax² mais bx mais c, em que a é diferente de zero. Por que que o a tem que ser diferente de zero? Porque se eu colocar zero aqui, vai ficar 0 vezes x², 0 vezes qualquer coisa é zero. Eu vou sumir com esse termo aqui, eu vou para uma equação de primeiro grau e não de segundo, tá? O a é sempre o termo que vem junto com o x², o b sempre quem está junto com o x e o c sempre quem está sozinho. Então, vamos olhar aqui, ó. Exemplos. 3x² menos 5x mais 1, menos x² mais 2x, menos 4x² mais 5x mais 2. São todos exemplos de funções de segundo grau. Então, vamos ver aqui o gráfico. O formato do gráfico de uma função de segundo grau, ele é uma parábola, tá? Uma curva desse tipo aqui. Ou boca para cima, como a gente fala, ou boca para baixo. Qual a diferença? A diferença é exatamente o valor do a. Lembra? O a é aquele que vem multiplicando o x², tá? Toda vez que o a for um número positivo, maior que zero, a gente chama de concavidade para cima, tá? O gráfico vai ser desse tipo. Ou, vulgarmente falando, boca para cima, ok? Toda vez que esse a for negativo, menor que zero, concavidade para baixo, ou, vulgarmente falando, boca para baixo, ok? Vamos analisar então essas funções aqui, ó. 3x² menos 5x mais 1. O que acontece aqui? Lembrando, o a é quem está junto com o x². Quem está junto com o x² aqui, ó? O 3, não é? Meu a é o 3. Esse a, ele é maior que zero, positivo. Se ele é positivo, concavidade para cima, certo? Nesse aqui, ó, menos x² mais 2x. Quem é o a aqui, ó? Não tem ninguém aqui, quer dizer que é 1 que está escondido. O a é menos 1. Então, meu a é negativo. A minha concavidade é para baixo. Menos 4x² mais 5x mais 2. Meu a aqui, ó, menos 4. Então, de novo, o a é negativo. Concavidade para baixo, certo? Voltando lá no gráfico. Toda parábola, ele tem um vértice. O que é o vértice? Esse ponto aqui embaixo ou esse ponto aqui em cima, onde a minha parábola muda de direção, tá? Aqui ela tá descendo, de repente ela começa a subir. Esse ponto aqui embaixo, onde ela muda a direção, é chamado de vértice. A mesma coisa aqui, ó, ela tá subindo, de repente ela começa a descer. Esse ponto aqui em cima é o vértice, tá? Quando a parábola é desse tipo aqui, esse valor aqui do vértice é chamado ponto de mínimo. Por quê? Porque ele é o menor valor, tá, que a minha função pode atingir. Quando o meu vértice tá aqui em cima, ele é chamado ponto de máximo. Por que de máximo? Porque ele vai ser o maior valor que a minha parábola pode atingir, tá? Esse vértice, ele é um ponto, ele tem um valor de x e um valor de y, tá? Como que eu faço para descobrir quem é esse vértice? Quanto que vale o x dele e o y dele? Da seguinte forma, ó.
O x desse vértice, como eu falei, ele é um ponto, ele tem um valor do x e um valor do y. O x eu calculo da seguinte forma, menos b sobre 2a. E o y é menos delta sobre 4a. Tá? Nós vamos ver já já como funciona isso. As raízes. Como que funcionam as raízes da minha parábola, da minha função de segundo grau? Toda vez que o meu delta for um número maior que zero, positivo, a minha parábola vai ter o que a gente chama de duas raízes reais diferentes. Ou seja, a minha parábola vai estar assim, ó. Ela vai cortar meu eixo x em dois pontos diferentes, independente dela ser boca para cima ou boca para baixo. Quer dizer que eu vou ter um x1 e um x2. Eu vou achar dois valores para x, tá? Eu vou ter um x1 e um x2. Toda vez que meu delta for positivo. Se meu delta der zero, eu vou ter duas raízes reais iguais. Quer dizer o quê? Que a minha parábola vai tocar no meu eixo x apenas uma vez. Eu vou ter o meu x1 igual ao meu x2. E esse valor é exatamente o vértice da parábola, tá? E se o delta for negativo, eu não tenho nenhuma raiz real. Significa o quê? Que a minha parábola está flutuando, tá? É aquele caso em que a gente falava que a solução era vazia nos números reais, em que a gente aprendeu a achar essa raiz nos números complexos. É no caso em que a minha parábola é assim, dessa forma, certo? Agora, lembra como calcula o delta? Só lembrando aqui da fórmula de Bhaskara para vocês. Fórmula de Bhaskara, para quem não lembra. Lembra que eu falei ax² mais bx mais c. Era a equação de segundo grau, né? O a quem tá com x², o b quem tá com x e o que tem sozinho. Delta b² menos 4 vezes a vezes c. E x menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes a. É dessa forma que a gente achava o x. Nós vamos fazer já já. Eu quero achar o gráfico da função x² menos 5x mais 6. Lembra que eu falei lá atrás, na de primeiro grau, que o b era o valor que cortava o eixo y? Aqui, quem corta o eixo y é o c, tá? Então, aqui, quem vai cortar meu eixo y é o 6. Então, aqui eu já tenho um ponto para marcar, ó, o 6. Esse é o C, certo? Outra coisa que eu preciso saber para desenhar o meu gráfico: as raízes. Como que eu acho as raízes? Eu acho as raízes aplicando Bhaskara. Então, vamos lá. Quem é o A? O A é o 1 que está escondido aqui, né? O B é menos 5. E o C é 6. Então, delta b² menos 4 vezes A vezes C. Então, b² menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, meu delta dá 1. X menos 5, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Menos com menos aqui dá mais, 5 mais ou menos 1 sobre 2. Isso vai ser 6 sobre 2, que dá 3. E 4 sobre 2, que dá 2. Então, quem são minhas raízes? 3 e 2. Quer dizer o quê? Que no eixo x vai passar pelo 3 e pelo 2. Ah lá, tá vendo? Meu delta deu positivo, eu achei dois valores para o x.
Então, vai tocar o eixo x em 2 valores. Aí, eu tenho que achar o meu vértice. Qual a fórmula do vértice que a gente achou? X do vértice menos b sobre 2a. Ah, quem é o menos b? Menos, meu b aqui, ó, menos 5. Então, menos 5 sobre 2 vezes o a, meu a é 1. Então, ó, menos com menos dá mais, 5 sobre 2. O que é 5 sobre 2? 5 sobre 2 é 2,5. Tudo bem? Y do vértice. A fórmula falava que era menos delta sobre 4a. Então, menos o delta, meu delta deu 1, menos 1, sobre 4 vezes o a, que também é 1. Isso é menos 1 sobre 4, menos 1/4, tá? Menos 1/4 é menos 0,25. Eu vou pôr esse valor do vértice no meu gráfico. O x, ó, deu 2,5. O que é 2,5? Entre o 2 e o 3. Ele tá aqui, ó. 2,5. E o y é menos 0,25. Então, ele tá, ó, menos 1/4. Então, ele tá entre o 0 e o menos 1. É como se eu dividisse esse espaço em 4, ó, e pegasse o primeiro. Tá? Então, ele é bem pequenininho aqui, ó. Vou pegar esse menos 1/4 e unir com esse cara aqui é o vértice. O que quer dizer isso? Ó, que a minha parábola vai fazer a curvinha aqui, ó. Ele vai passar pelo 2, vai fazer a curvinha aqui no vértice, passar pelo 3 e ir embora. E aqui, ó, ele tem que vir, passar pelo 6, tá? Que é meu C aqui, ó. Lembra do C? Tem que passar pelo 6, descer, vai descendo, descendo, descendo e tem que vir aqui, ó. Encontrar com essa daqui. Mais ou menos, ó. Lembra que é um esboço. E aqui ela vai pra lá também, tá? É um esboço. Então, vai ficar mais ou menos o meu gráfico. Então, pra fazer o gráfico, eu olho a minha função, descubro quem é o C, aplico Bhaskara, descubro as duas raízes e faço o vértice pra ver onde ela vai fazer essa voltinha aqui, tá? E aí, eu consigo desenhar o meu gráfico. Supõe agora que eu queira fazer esse gráfico aqui, ó. Menos 2x² mais 8x menos 8. Aqui eu já tenho C, ó. Menos 8. Então, eu vou lá no y, menos 8. Tá aqui, ó. Já tenho um ponto. Vou descobrir os valores de x, onde ela corta o eixo x. Então, ó, quem é meu A? Menos 2. O B é 8 e o C é menos 8. Delta, b² menos 4 vezes A vezes C. b², 8² menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é menos 8. 8², 8 vezes 8, 64. Aqui, ó, menos com menos mais, com outro menos, menos. 4 vezes 2, 8, vezes 8, 64. 64 menos 64 dá 0. O que acontece quando o delta der 0? Olha aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Quando o delta dá 0, a minha parábola ou vai ser assim ou vai ser assim, ó. O vértice vai ser o próprio valor de x. Eu vou ter um único valor de x. Tá? Então, me basta achar só o valor de x agora, que já vai ser o próprio vértice. X menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Menos b é menos o b, que é 8, mais ou menos a raiz do 0, sobre 2 vezes menos 2. Menos b, mais ou menos 0, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Eu somar ou subtrair 0 dá na mesma, tá? Por isso que a gente fala que é uma única raiz. Quanto dá 8? Isso, menos 8 sobre menos 4. Menos com menos mais. 8 dividido por 4, 2. Quer dizer que ele vai passar por esse ponto aqui, ó, no x igual a 2. Eu vou ter uma única raiz, que é o x igual a 2. Que também vai ser o vértice. Se você calcular o vértice, ó,
nem precisa fazer isso, mas se você quiser fazer o vértice, vai dar 2 também. Quer ver, ó? X do vértice, menos B sobre 2 vezes A. Menos B, menos o meu B, vale 8. 2 vezes o meu A, que é, ó, meu A, menos 2. Então, ó, menos 8, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos com menos mais, 2. E o Y vai dar 0, ó, quer ver, ó? Menos delta sobre 4A. Menos, meu delta deu 0. 4 vezes A é 4 vezes menos 2. Menos 0 sobre menos 8. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Ou seja, o x vale 0 e o x vale 2 e o y vale 0. Esse aqui é o próprio vértice. Ou seja, a curvinha, ó, é aqui em cima, ó, do 2. Então, ele vai passar aqui pelo 8, vai vir e vai fazer a curvinha no 2 e descer novamente. Tá vendo, ó? Como o A é negativo, o meu A é menos 2, deu boca para baixo, ok? Espero que vocês tenham entendido, gente. É isso aí. Até mais.